Você vê, casar e ser filho de advogado não é fácil, não. Não, mas teve o lado bom, porque assim, eu levava eles comigo em algumas situações, né? Porque no começo eu advoguei muito para infância e juventude, né? Então eu levava eles comigo à Fundação Casa, né? Uhum. Para eles verem um pouco a vida como ela é, né? Nossa, você fez uma coisa maravilhosa. Entenderem um pouco como é que funcionava, né? Porque a fase, acho que da adolescência é muito complicada. Você explicar para o seu filho, né? O que pode e o que não pode. E que eu sempre costumava falar assim: se você tá junto, criança, você vai rodar junto, não importa. Ah, mas eu não fiz. Não, mas você tava junto. Até você explicar que focinho de porco não é tomada. Porque criança né? acha que mãe e pai é muito neurótico, super protetor. E não né? é, que a gente sabe as consequências. Então Sabe que eu sempre cresci num orfanato expliquei, também. Que meu sabe? avô era do conselho tutelar, e minhas avós trabalhavam num orfanato. Então eu cresci vendo crianças sendo resgatadas de maus tratos, de pais que colocavam pra roubar, pra Tem de tudo, pedir né? dinheiro. E é importante a criança ter aproximação com esse tipo de realidade para ver as consequências de uma realidade que não é a dela, mas que pode ser. Sim, né? Né? Eu achei, sei lá, na época, né, eu achei que era importante, né? Excelente. E eles cresceram com muita noção dessas coisas, né? E até também por, né, eu às vezes comentar alguma coisa, né, um caso ou outro, e comentar com eles o que estava acontecendo, às vezes eles se interessavam e tal. Meu filho acabou virando advogado, né? Ah, é? Então, tá vendo, gente? Né? Às vezes Nunca tem gente pensei. que fala assim, filho de advogado sempre vai ser advogado. Não. Que nem médico. Não é, porque tem a noção de uma realidade que às vezes, se ele tivesse tido direito na escola, pode ser que ele nem se interessasse em fazer. Mas é que é uma faculdade que todo mundo deveria fazer, né? Eu nunca nem achei que ele fosse se interessar, sabe? Acho que a área dele sempre foi outra, negócio de marketing e tal. Ele fazia eventos e tal. Um dia ele chegou, mãe, vou fazer direito. Eu, opa, sério? Né? Mas é porque, meu, é interessante pra todo mundo. E ele falou que ele falou assim: mesmo que eu não atue na profissão. É útil. Né? O que eu aprendi vai valer para minha vida toda. E ele gostou muito da faculdade, né? Eu fiz por causa disso. Eu não sabia que faculdade... Eu queria medicina, eu desisti de Jura? medicina. Quase igual em medicina. Estudei pra medicina 2 anos, aí desisti. E fui a decepção pra família, né? Aí eu falei assim, meu... Eu não vou ficar sem fazer nenhuma faculdade, porque senão meu pai e minha mãe vai ficar no meu ouvido, que eu não vou ser ninguém na vida, que não sei o quê. Vou fazer uma faculdade que seja útil pra qualquer coisa. E fui fazer direito. Meu pai tinha feito direito, mas ele não exercia. Eu não acompanhei a vida dele como advogado pra falar, eu quero ser advogado. Eu achava até um porre quando eu assistia alguns canais, algumas audiências assim, que ficava falando em artigo, eu achava um porre. Falei, não, mas eu vou fazer porque vai ser útil pra mim. Foi o mesmo pensamento. Assim, E hoje eu amo. eu acho que eu queria ser juíza, né? Então eu sempre tive um negócio muito. Por que queria? Depois eu desisti dessa ideia. Porque eu amo advogar. Advogar é um caminho sem volta. Eu amo advogar. Então né, quando criança, adolescente, eu queria ser juíza, pensava muito nisso. Depois eu quis ser jornalista. E aí até entrei na faculdade, mas fiquei grávida, casei, desisti, enfim. Quando eu voltei para a faculdade, foi através de um chefe que eu não sabia direito o que eu ia fazer e tal, né? Mas eu falei, preciso terminar, fazer um curso, terminar. Aí ele falou, faz direito. Né? Ele era advogado e jornalista. Ele falava, faz direito, porque o leque de oportunidades. Mas, enfim, você tem, de fato, aí várias opções, né? Você pode seguir a carreira pública, concurso. Sim. Você pode fazer consultoria, você pode escolher uma área. Né? Na época que eu me formei, o que estava em alta ali, né? Que estava começando, era direito ambiental, né? Nossa! E era uma coisa que a gente não tem na faculdade. Eu tive, porque eu trabalhava com isso na época, né? Mas na faculdade, onde você estudou? Eu estudei em São Marcos. Hoje ela nem existe mais. Não, na Direito São Bernardo tem, mas tem dentro de uma outra matéria, que é de difuso e coletivo, se eu não me engano. Um semestre todo de direito ambiental, né? Então, estava começando muito isso, direito ambiental, direito empresarial, né? Direito desportivo, né? Então, estava bem, né? Hoje em dia, direito de internet, né? Enfim, mas eu fui fazer muito por conta da opinião dele, né? E meio como você estava meio perdida, tal, mas eu achava que eu tinha que ter uma formação, né? Por causa do meu trabalho e tal. E eu amei o direito.
É um caminho E eu sem não volta. sei se isso aconteceu com você, mas eu me apaixonei de cara pelo direito criminal, né? Ah, olha, Todo- mas isso, todo mundo todo sai da estudante, faculdade assim. Ai, eu vou pra área Ai, penal. Aí você vai exercer, tipo, a Cara, é Constituição horrível. prevê 5 Horrível. tipos de estabelecimento, só tem um. O ladrão de carteira fica junto com um serial killer. Aí você olha e você fala assim, que adianta estudar a nossa lei ser tão maravilhosa, maravilhosa. mas a aplicação ser uma bosta. Não, e fora, assim, né? Como eu falei no começo de carreira, você faz de tudo um pouco, né? Ainda mais atendendo defensoria. Que logo que eu concluí o curso, eu já tirei o AB, fui fazer defensoria, né? Também por, né, instrução de uma colega que falou, não, acho que você tem que fazer defensoria, você vai aprender tanto ali. Uhum. Falei, vamos lá, né? Mas como você é tratada no direito criminal? Como o delegado te trata, como o juiz te trata, né? Eles te colocam numa posição, assim, não sei se isso aconteceu, né? Ou se ainda acontece, mas por você ser mulher, como você é tratada? E o que você achou? Eu achei péssimo, né? De cara, eu bati boca uma vez com um delegado que eu tava lá, ele me deu um chá de cadeira. Era até uma questão de pensão. Era uma prisão por pensão, né? E ele me deu um chá de cadeira de 2 horas ali e tal. E aí, a hora que eu consegui falar com ele, que eu queria falar com o preso e tal, aí ele me tratou de um jeito tão grosseiro, tão, né, desnecessário, que eu virei para ele e falei assim, então, né? Você estudou o mesmo que eu. Você escolheu ser delegado, eu escolhi ser advogada. Ninguém é mais do que outra. Desculpa, mas, né, Mas, você tá equivocado aí no seu jeito de me tratar. Isso aconteceu com Isso bastante sem nem colega meu entender mesmo. que tinha questão de Minha. prerrogativas da OAB. Não, Eu nem isso é sabia outra coisa. disso, mas Você também- sai meio segue em tiroteio, você nem sabe que a OAB tem toda essa estrutura, que não é só pra inscrição, né? Nem sabia, sabe? Assim, nem tinha esse conhecimento, nem nada. Fui bate-boca com o delegado, né? Como já bate-boca com o juiz também, sabe? De, né, trabalhista, você entrar numa audiência Ai, eu já bati boca. trabalhista. Você é bocuda que nem eu, assim que eu O gosto. juiz togado, que eu acho o máximo, você fazer audiência com o juiz togado. O que é o juiz togado? Fala. Que ele usa aquela roupinha, aquela burca. aquele manto preto, né? Burca, ela fala manto preto. Né? E você chega aí, o juiz... eu entrei, né, pra ver qual Eles que era. podiam usar aquelas peruquinhas ainda, né? Eu acharia o máximo. Eu entrei pra ver qual que era do juiz, entrei pra assistir a audiência que era anterior à minha. O juiz olhou assim pra mim, né? A senhora é quem? Eu falei, sou advogada, né? De qual das partes? Eu falei, não, nenhuma, eu vou assistir a audiência. Não, a minha audiência ninguém assiste, não. Mas a lei fala que sim. Eu falei, ué, segredo de justiça? Não tá na porta que é segredo de justiça. Ele falou, não é segredo de justiça, mas eu não permito. Eu falei assim, excelência, Sinto me muito. fala onde tá na lei que o advogado não pode assistir Então, a audiência. Mas você é bocuda e corajosa, porque em outros momentos fica aquele medinho do tipo, eu vou bater de frente, aí a próxima audiência é minha, ele vai ferrar com a gente. Eu fiquei com medo, mas na hora eu fiquei com tanta raiva, eu falei, como assim eu não posso assistir a audiência? Eu falei, o senhor me diz onde tá na lei que eu não posso ficar na sala que eu saio. E ele? Aí ele olhou assim pra mim, qual que é a sua audiência? Eu falei, a próxima. Nossa! Então tá reagendada. Sentei e fiquei. E na minha audiência correu tudo bem, não teve problema nenhum. Mas assim, tem sabe? que se impor. Eu já bati boca com um juiz também. Eu me senti tão, na hora, assim, tão ofendida. Porque tá todo mundo ali pra trabalhar pela justiça e pela verdade, gente. Mas é que distorce. Esse daí é aquele estudante de direito, porque estudante de direito é a pior raça pra mim. Nossa, nem me fala. É tudo que é questionar, que é não sei o quê. Eu gosto disso porque eu era questionadora. Só que com respeito, não querendo diminuir ou testar conhecimento, enfim. E juiz, delegado, realmente eu já presenciei situações assim. Mas eu vou te falar que a vez que eu precisei mais do sistema penal, que foi uma audiência trabalhista que eu tava, e a pessoa que compareceu na trabalhista estava sendo procurada por oficial de justiça num processo em paralelo criminal, porque foi uma funcionária que roubou a empresa e tal. E eu fui correndo no fórum criminal avisar que ela tava lá pra fazer a intimação. Fui super bem tratada. Eu não sei também, porque eu tive a sorte de estar na vara de um delegado, era um professor meu da faculdade. Cheguei já puta da vida, foram lá, intimaram ela. A promotora do caso, maravilhosa, eu esqueci o nome dela, eu já falei em um outro episódio aqui. A promotoria de Diadema,
Promotoria maravilhosa e só de mulheres, exercendo super bem a profissão. Eu até falei, nossa, até dá uma vontade de Não voltar a é? pensar em ir pra área penal. Só que o dia a dia é muito... Não, o dia a dia é cruel. É muito complicado. Se lidar com cliente é difícil, lidar com um cliente que tá ali não é na vida e a morte, porque aqui não tem pena de morte, mas é na liberdade e na prisão, Sim. que tudo pra eles é urgente, é aquela pressão, aí é complicado. Eu vou dizer que a primeira audiência criminal que eu fiz foi com uma professora. Ela era juíza. Eu me senti fazendo uma prova. Aí você não sabe se você fica à vontade Sim. ou não. Do tipo, ela vai falar assim, eu dei isso em aula, vaca. Eu fiquei nessa nóia. Eu falei, meu Deus, e agora? Ela vai ver que eu não assisti aula, né? Bem isso, Não, né? mas a sorte é que eu era muito boa aluna. Aí foi bem. Foi tudo bem. Né, mas Ai, assim, que né, eu vou falar aqui também de mulheres no direito de família, né? E aí eu vou te falar da nossa posição machista. A gente tem essa Tem. criação, sabe? Essa, né? Eu participei de uma audiência há uns 4, 5 anos atrás, antes da PANDS. Da PANDS. Era uma audiência de guarda, né? A mãe, eu estava pela mãe. A mãe tinha fugido com as crianças para o Rio de Janeiro. A gente fala fugir. Fugido, mas ela fugiu mesmo. Catou as crianças e tchau. Catou as crianças e fugiu. Porque o pai era agressor, o pai tinha agredido ela, tal. Fugiu. Tinha quebrado o braço dela na frente das crianças, quebrado o nariz dela, enfim. Ai. Ela catou as crianças e fugiu, né? E aí ele foi pro Rio de Janeiro atrás dela, entrou com a ação lá, tal. E ela morava, acho que ela estava morando no Morro do Alemão. E foi até muito engraçado, que aí ele conseguiu a liminar de busca e apreensão das crianças e tal, né? Aí ele foi lá pro Rio de Janeiro e tal. Aí era tipo 5 horas da tarde, né? E aí o juiz deu a liminar e tal, e ele lá esperando o oficial de justiça ir buscar as crianças. O oficial de justiça olhou para ele assim, subiu o Morro do Alemão, hoje? De jeito nenhum. Vai ficar sem seus filhos. Não vou não, meu senhor. E não foi, né? E, enfim, mas voltando. Na audiência, né? Aí entrei em contato com a advogada dela lá e tal, né? Eu estava aqui pela defensoria. Na audiência, éramos eu, a advogada dele, a promotora, a juíza, a escrevente. Beleza, né? E aí a juíza interrogando ele e tal, né? E aí eu falei assim, então, mas ela fugiu porque o senhor agrediu ela. Não, eu tava nervoso, tal, eu quebrei o braço dela mesmo, dei um soco nela, quebrei o nariz dela aí ele e tal, foi preso, não sei né? o quê, né? Né? Mas aí ela pegou as crianças e foi embora. Eu falei, então, né? Porque ela ficou com medo, né? E ok. Aí, né, teve uma hora que a juíza falou assim, não, então eu defiro, não sei o quê. Eu falei assim, pela ordem, excelência. Pela ordem, excelência, a tradução assim... Olha aqui, filha da... Ordem, excelência, né? Eu falei assim, nós estamos aqui em 5 mulheres, né? O autor acabou de confessar um crime, né? Que ele de fato agrediu, quebrou o braço dela, quebrou o nariz dela, não sei o quê, né? E liguei aqui, se atentou a esse fato, tá tudo certo, tudo né? Então ela tá errada de ter, né? Aí a juiz olhou assim pra minha cara, né? Não, doutora, mas veja bem, né? Porque as crianças, né? Porque ele é o pai e tal. Tá, mas as Não crianças... bateu nas crianças, bateu na mãe. Eu falei, mas as crianças presenciaram todo o episódio, né? Uhum. Eu falei, acho que foi uma reação meio que natural dela ali naquele momento, até por um sentido de proteção, né? No sentido meio bicho, meio animal, pra de não mãe, sobrar pros filhos. de proteção. Vou sumir com o meu filho. Fez comigo, sei lá o que ele vai fazer, né? É. Mas, sabe, assim... na hora eu fiquei pasma, porque ninguém se atentou. O cara falando ali de boa, a juíza, a promotora e tal, não, tudo bem, tá certo, a gente vai expedir a ordem de busca e tal. Então, como assim? Né? Como assim? Infelizmente, né? Isso já aconteceu. E aí a gente também. se dá conta, né? De aí volto a dizer pra você. Mas é que antes o direito ele era exercido majoritariamente Sempre, por né? homens. Sempre. Hoje tá bem equilibrado. Hoje eu tenho mais colegas mulheres do que homens. Não, o que me deixou perplexa é que só éramos todas mulheres, só tinha o autor ali, né? É o único homem. Era o único errado. homem e todas estavam achando que aquela situação estava ok. É complicado, porque aí entra os costumes. Às vezes elas não param pra se colocar
no lugar. Aí vem a deusa da justiça com a venda, que eu acho que ela deveria ser assim, né? Tipo, caolho, ela não deveria ter os dois cobertos. Porque o caso, ele tem que ser analisado. Caso a caso. E a pessoa que tá julgando, se ela for pra julgar que nem um robô, ela vai ser substituída pela inteligência artificial. Não. Ela precisa ter um pouco de empatia à situação em si. É por isso que o nosso sistema é um pouco complicado, né, de ser civil law, e essa diferença para o common law, que o common law ele tem mais essa participação. Porque não tem esse tipo de questionamento. É meio seguir a regra, seguir o processo, e às vezes não funciona, né?